Nesse vídeo eu vou fazer uma análise comparando títulos públicos e previdência privada. Dias atrás eu estava lendo uma reportagem sobre investimentos em títulos públicos e na comparação com previdência privada e achei importante fazer um vídeo a respeito. Então nessa reportagem um famoso consultor, eu não estou fazendo nenhuma crítica a esse consultor, ele dizia que não fazia grande diferença entre uma pessoa comprar diretamente títulos públicos e investir em fundos de previdência privada, porque na verdade os fundos de previdência privada compram títulos públicos, então ela de uma forma indireta acaba fazendo a mesma coisa. Mas na verdade é importante se considerar, e também eu falo isso porque tem um outro consultor de um desses portais de economia que sempre quando fazem uma pergunta para ele sobre previdência privada ele acaba recomendando títulos públicos. É importante considerar então nesses pontos o que há de bom e ruim em cada uma delas, tá? Então, por exemplo, qual é a vantagem da previdência privada? Um ponto é que chega um carnê, a pessoa tem uma chance maior da disciplina em formar uma reserva, porque todo mês ela vai contribuindo com aquele carnê. É diferente do título público que ela se obriga a investir de tempos em tempos, ou inclusive quando receber algum juro semestral, de acordo com o título público que ela comprou, ter que reinvestir. Então esse é um ponto a favor, vamos dizer assim, da disciplina no investimento através de previdência privada. Um outro ponto em que pode ser extremamente vantajoso o investimento através de previdência privada é quando a pessoa tem o ganho fiscal podendo deduzir da base de cálculo com a alíquota máxima do 27,5%. Então, nesses casos, para essas pessoas, o investimento através da EPGBL, ele acaba sendo um dos melhores investimentos que existe, porque ele é um investimento com característica de renda fixa, que dá a chance de um ganho fiscal bastante relevante, e mesmo que a pessoa tenha que pagar o imposto no resgate, se ela, por exemplo, opte por uma tabela decrescente, o fato de ela postergar o pagamento desse imposto e pagar por uma alíquota menor quando resgatar, vai significar um enorme ganho. Então, toda vez que a pessoa tem uma chance de ganho fiscal, em especial pela alíquota dos 27,5%, é altamente recomendável que ela faça um PGBL. Um outro ponto favorável em relação à previdência privada é que a pessoa não precisa se preocupar com a gestão do recurso. Ela não vai comprar os títulos. A gestora, seja um segurador ou banco, vai lá e diretamente compra o título público. Porque se a pessoa não souber comprar títulos públicos, se ela não entender o que é marcação ao mercado, o que é um papel pré-fixado, o que é um papel pós-fixado, se ela não entender como é que está o cenário de juros do país, ela corre um grande risco de comprar e acabar tendo investimento muitas vezes com rentabilidade negativa. Então é importante entender, se a pessoa decide investir em título público, entender de fato como eles funcionam, porque senão vai ser melhor investir em previdência privada. Já em relação à desvantagem para a previdência privada, eu entendo o seguinte: enquanto no título público você tem um risco só, é o risco conhecido, é o risco governo, é somente esse risco que você tem. É óbvio que também você tem o risco de, não conhecendo, ser prejudicado pela marcação ao mercado, mas no longo prazo o papel deve cumprir e ser renda fixa. Ele vai cumprir a rentabilidade que foi pactuada lá até 2035, 2025, seja quando é o vencimento do título. Então você tem absolutamente um risco chamado risco governo. Se o país não quebrar, você não perde o dinheiro. Já o investimento em previdência privada tem o risco dos ativos comprados, como por exemplo os papéis do governo. Então, se o governo quebrar de novo, você tem esse risco de perda. E todos os ativos que foram comprados vão trazer valorização ou desvalorização às cotas. Então você tem o risco dos ativos comprados, você tem o risco do gestor, de ser um gestor de boa fé, um gestor que haja de maneira honesta, que contabilize tudo corretamente, etc. Que eles obrigatoriamente têm que ser muito bem planejados fiscalmente, porque a condição de rentabilidade, de dedução de base de cálculo, ela é em alguns casos. Então, eventualmente a pessoa pode aplicar em previdência privada com ganho fiscal nenhum e na hora de resgatar tem um enorme prejuízo fiscal. E você tem também o risco atuarial. O seu investimento, na verdade, você faz parte de um fundo de investimento onde quem é o cotista é a seguradora ou banco. Então, com o passar do tempo, se o risco atuarial se tornar um risco significativo, você não sabe de fato
se você vai conseguir receber aquele valor de volta, até mesmo que não é garantido por fundo garantidor de crédito. Agora, vem um outro ponto, mas você pode fazer a portabilidade. Sim, pode fazer a portabilidade desde que faça a tempo. A gente não vê hoje em nenhum cenário fundos de previdência aberto com problemas financeiros, mas é uma chance muito grande disso pela questão atuarial. A questão de chegar lá na frente e resgatar o bolo ou solicitar um benefício de aposentadoria, eu deixo para um outro vídeo. Mas o ponto só que eu queria comparar é que você pode formar reserva tanto investindo em título público, como em previdência privada, como em outras alternativas de investimento também. Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Então, resumidamente, o título público ele tem risco governo e ele tem um risco marcação ao mercado que é importante você conhecer para não correr o risco de, por exemplo, comprar um papel pré-fixado em época de alta de taxa de juros. Já os fundos de previdência privada, eles têm o risco de perda fiscal, perda por não haver planejamento fiscal, se investir em PGBL quando devia fazer VGBL, colocar a tabela decrescente e resgatar os valores muito rápido. Ele tem o risco do gestor, da boa-fé desse gestor, ele tem um risco dos ativos, todos os ativos que o fundo está comprando, e ele tem também o risco atuarial. Então, considerando tudo isso, é evidente que os fundos de previdência privada têm uma quantidade de riscos bastante grande, que assemelha ele aos fundos de investimento, mas com agravante da questão atuarial.